Bom, eu estava pensando assim, qual das bênçãos que eu vou contar que eu recebi em oração. A minha mãe desde cedo ensinou pra gente que se você precisa de algo, fala com Deus, conta pra Ele, peça pra Ele. E então a gente aprendeu muito isso. A gente confiou muito nisso, porque a gente via minha mãe constantemente orando. Então a gente começou então a ter essa força. A gente, quando precisava de algo, já começava então a pedir, orar. E Deus sempre atendeu. E eu lembro que quando eu adoeci, é uma coisa assim que ainda mexe muito comigo, eu orei a Deus e falei com Deus que Deus cuidasse de mim. Meus filhos eram pequenos, eu estava muito preocupada com a minha situação. O médico disse que eu estava muito grave e eu não sabia mesmo o que fazer. E então eu lembrei da minha mãe. E aí eu orei, pedi a Deus, mas eu ainda estava assim um pouco vacilante, porque quando você mexe com a sua saúde, você fica assim meio sem chão. E eu lembro que eu estava fazendo culto com a minha filha. Isso ainda me emociona muito. Ela falou comigo assim, eu falei com ela, filha, vamos fazer o culto? E nós começamos a estudar a lição falando sobre Moisés, quando Moisés feriu a rocha. E eu lembro que a gente enjoelhou e eu orei com ela, fiz o estudo com ela. E eu não tinha passado para ela assim, lógico, por ela só tinha 2 anos, não tinha passado para ela assim a gravidade do problema. Eu tinha tido 2 artérias entupidas no cérebro, o médico disse que poderia romper a qualquer hora e tal. Eu estava muito, muito preocupada com isso. Então eu conversando com ela, falando sobre a lição e tal, não passei para ela que eu seria internada por uns dias. E aí depois da lição eu falei com ela, falei, filha, agora é a sua vez de orar. E Deus conhece muito a gente. Deus sabe muito o que a gente está passando e Ele entende. E a coisa mais bonita é que Ele sabe o momento certo e como tocar o nosso coração, como fazer você acreditar que Ele vai te atender. E nessa hora eu falei com ela, filha, ora, pede a Deus que abençoe o nosso dia, abençoe nossos afazeres e tal. E nem por um momento eu tinha conversado com ela sobre o que estava acontecendo comigo. E aí nessa hora ela enjoelhou e falou assim, papai do céu, seja a rocha da minha mãe, porque ela está com medo. Eu não falei para ela que eu estava com medo. E ela falou, seja a rocha da minha mãe e cuide dela. Isso me emocionou muito, porque como eu não tinha falado nada com ela, eu sabia que era a resposta de Deus, que Deus já estava falando comigo, que Ele estava cuidando de mim. E quando eu estava no hospital, eu fiquei internado 5 dias lá, eu já estava com aquela certeza que Deus estava comigo. Estava chegando o sábado, fiquei 1 semana no hospital, e Deus falou no meu coração que estaria comigo, através de um hino, e através do hino 354. Então eu tinha certeza que eu estaria em casa. E foi passando as horas, nada, e eu fazia o culto todos os dias com as pessoas que estavam ali internadas. E uma das mulheres falou comigo assim, Deus não ouve nada. Ela falou, se Deus ouvisse, você estaria em casa no sábado. Só que Ele não atende, você vai estar aqui com a gente, porque isso já era uma sexta-feira, e o médico passou e não me deu alta. Deu alta para um monte de pessoas e eu fiquei lá. E aí eu falei assim, eu falei, porque não era da vontade dele. Ela falou, não, é porque Ele não ouve. E aí eu fui pro banheiro tomar banho. Lá dentro eu falei muito com Deus, chorei um pouco. Falei, Senhor, continue comigo, por favor, e não deixe eu esmorecer. Nisso eu saí, parei na porta do corredor do quarto. Fiquei olhando por nada. Ali parada, ali olhando por nada, aquele corredor vazio. E pensando nos meus filhos em casa. E quando eu estava olhando para aquele corredor vazio, e é muito grande o Heliópolis, quem conhece, eu vi um vulto vindo, assim, um pontinho branco vindo, porque lá o corredor é muito grande. E quando foi chegando próximo, eu percebi que era o meu médico. Eu achei muito estranho, porque sexta-feira à noite não era o costume dele estar ali. E ele parou bem, olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim o que eu estou fazendo aqui? O senhor sabe o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, se eu estou aqui não é porque o senhor não me deu alta. Ele falou, não, tá tudo errado, é para você estar em casa. Eu não te dei alta, eu vou assinar agora. Eu vou lá pegar os papéis, assinar,
E já pode ligar pro seu marido para ele te buscar bem cedo. Só não busca hoje porque aqui é perigoso, mas busca amanhã cedo. Naquele momento eu senti como Deus é presente com a gente. E a partir daquele momento eu aprendi muito mais ainda a confiar em Deus. Por isso, quando eu digo que se você precisa, ore e confie, porque Deus tem um momento dele de resolver as coisas. Eu queria que ele tivesse resolvido cedo, fiquei pensando que Deus tinha esquecido de mim. Mas ele tem um momento dele de atender. E quando eu entrei para dentro do quarto, sorrindo, e falei com aquelas pessoas todas que estavam ali, nós estávamos em 5, e eu disse para elas, olha, eu não disse para vocês que Deus ouve, que Deus responde. Naquele momento elas ficaram muito emocionadas, e essa que estava muito incrédula pediu a minha Bíblia, pediu meu inário e pediu o endereço da igreja. Que ela disse que precisava de conhecer esse Deus. Eu deixei o contato dela com pessoas da igreja para poder trabalhar com ela, porque eu não estava em condições naquele momento, estava doente, mas eu louvo a Deus porque Ele ouve. E quando eu digo que Deus ouve, Ele ouve mesmo, porque eu sou a resposta de uma oração.